Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Recebo que hoje já é um ótimo dia para você. Recebo que tudo aí está bem. Declarando já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender tudo que você vai ouvir aqui nessa manhã. Para você que está ao vivo nessa manhã, tá bom? Te declaro aí abençoado com todas as bênçãos, declaro você um predestinado, um escolhido de Deus. Meu nome, se você ainda não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade abençoada por Deus e também bonita por natureza. E vamos falar aqui a respeito do Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Nosso assunto aqui é esse, o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, o Evangelho da incircuncisão. Porque a Bíblia fala de dois evangelhos, o Evangelho da circuncisão, o Evangelho da incircuncisão. O nosso, que estamos depois da cruz, é o Evangelho da incircuncisão. E o tema dessa manhã que nós aqui escolhemos, que Deus mesmo colocou aqui no nosso coração, na nossa mente, se chama O Mundo que Já Teve Fim. Sabe que a Bíblia fala de um mundo que já se encerrou, a Bíblia fala de um mundo que já aconteceu. Mas antes eu gostaria aqui de agradecer pelas mensagens de carinho que eu recebi ontem, pelo meu aniversário da minha filha. Muito obrigado, recebo com todo carinho, fiquei muito feliz, muito contente por todos que me desejaram aí feliz aniversário a mim e a minha filha. Muito obrigado do fundo do meu coração. E também gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem que você vai ouvir hoje aqui. Se for possível, que você compartilhe para que outras pessoas também possam ouvir de qual mundo que a Bíblia fala que já teve um fim. Não é isso? Porque a Bíblia fala desse mundo. E se for possível também, gostaria que você se inscrevesse lá no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço aí ao meu amigo, meu irmão Orlando Alves, que está nos assistindo. Um abraço para ti, abençoado. Receba aí muito mais na sua vida pelo seu zelo, pelo seu carinho, né? Isso, pelo amor que você tem demonstrado por essa palavra, por estar falando a verdade do nosso Pai. Isso que é muito importante. Recebo que o que você vai ver hoje, você que está aí me assistindo, que faça bem a você. Recebo que o que você vai ouvir melhore a sua maneira de pensar e, por consequência, a sua maneira de agir. Então vamos aqui dar início ao tema, o mundo que já teve fim. Mas qual mundo? De qual mundo que se está aqui se falando? Porque, veja bem, uma das expectativas aí da religião, de todas as religiões, eu acompanho isso desde que eu nasci, é que esse mundo, o mundo atual, a Terra, vai ter um fim. As religiões, elas falam isso, ensinam isso. Um dia a Terra ela vai acabar. E todas as religiões, todas elas, pensando aí no planeta Terra, no planeta Cosmos, não é isso? No cosmos aí que nós conhecemos. Todo o sistema existente, diz a religião, que um dia vai ter um fim. A Terra, o Sol, a Lua, os mares, tudo terá um fim, segundo a religião. Fala-se de guerras, terremotos, aquecimento global. Teve uma época que estava em moda, se falava muito a respeito do aquecimento global, geleiras derretendo, terceira guerra mundial. Olha, se acontecer a terceira guerra mundial, o planeta vai acabar. Então a religião fala de coisas que podem até destruir o planeta Terra. Mas veja bem, o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus fala sobre a possibilidade desse mundo ter um fim, do planeta Terra, do planeta Cosmos. O que Deus fala, o que a Bíblia fala, o que os evangelhos falam, o que os profetas falaram, os homens sábios do passado, o que eles falaram a respeito
da possibilidade do planeta Terra um dia vir ser destruído e não existir mais nada. Vamos ler aqui, um dos homens mais sábios, ele escreveu aqui, Eclesiastes, não é isso? Capítulo 1, verso 4. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, vamos ler aqui poucas referências. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, que diz assim, olha, preste bem atenção no que está escrito. Uma geração vai, outra geração vem. Falando de pessoas que nascem, crescem, vivem e depois morrem, vem o vovô, vem o papai, vem o filho. E o que acontece com a terra, segundo o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, verso 4. O que acontece com a terra? A terra permanece para sempre, ou para sempre permanecerá. Não diz que vai ser destruída. Diz que a terra permanece para sempre. E aqui, abençoado, veja bem, aqui está falando do cosmos mesmo, do planeta Terra. Por quê? Porque é aqui onde estão e passam todas as gerações. Por que ele escreveu aqui? Ó? Geração vai, geração vem. Aonde que acontece isso? Aqui no planeta Terra. E ele diz que esse planeta Terra permanece para sempre. Não diz que a Terra um dia será destruída. Não existe essa referência, ou terá um fim. Ele não fala isso, mas diz que a Terra, o cosmos, o planeta, para sempre permanecerá. Para sempre. Não tem aqui nenhuma referência. Eu leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler e escrever, e não existe essa diferença. Então, veja bem, que mundo já teve fim, segundo a Bíblia, porque a Bíblia ela fala de um mundo que já teve fim, já aconteceu o fim. Mas então que mundo é esse? Veja bem, Jesus de Nazaré, é importante a gente entender essas coisas, Jesus de Nazaré e os apóstolos, eles falaram de um mundo que iria ser destruído. Eles falaram desse mundo. Vamos ler aqui, ó, Mateus 24, é um texto que nós lemos aqui bastante, não é isso? Que nos revela muitas coisas. Mateus 24, no verso 3, ele diz assim, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, esse era Jesus de Nazaré, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, olha o que eles perguntaram, dize-nos, quando serão essas coisas? Dize-nos quando serão essas coisas, o tempo, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, Então, são três eventos aqui, que fazem parte dessas coisas que os discípulos perguntaram para Jesus. Nos dizem quando acontecerão essas coisas. Primeira, a derrubada do templo. Se você ler lá o versículo 1, você vai ver que ele está falando da derrubada do templo. Sinais da volta de Cristo e o final do mundo. Os discípulos perguntaram para Jesus quando aconteceria o final do mundo. Porque na minha Bíblia está escrito assim, né? Eles queriam saber quando seria esse final do mundo. Ó, e agora a pergunta que eu estava me fazendo quando eu estava lendo esse texto, que mundo é esse? É que está falando aqui em Mateus 24, 3, se o pregador, lá em Eclesiastes 1,4, nós lemos, ele escreveu, a terra para sempre permanecerá. Olha, e aqui os discípulos perguntam para Jesus, quando é que o mundo vai ser destruído? E lá atrás, Deus mesmo falando através do pregador, disse que a terra para sempre permanecerá. Então, de que mundo é esse que Jesus estava falando? Que mundo é esse que os discípulos perguntaram para Jesus? Porque não combina. Ou permanece para sempre, ou um dia será destruído. Jesus de Nazaré, veja bem, Jesus de Nazaré, ele veio dar fim a um pacto. É importante você entender o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Qual foi a missão de Jesus de Nazaré? Ele veio dar fim a um pacto, a um sistema religioso chamado Lei de Moisés. Esse foi o papel de Jesus, o trabalho de Jesus de Nazaré, foi dar fim à Lei de Moisés, um sistema com 613 ordenanças. Imagina, abençoado, um sistema desses 613 ordenanças. Vamos ler aqui, ó, Colossenses,
capítulo 2, ele fala aqui a respeito, 2, o verso 14, olha o que ele diz. O apóstolo Paulo falando a respeito desse evento. E havendo riscado a cédula que era contra nós, falando da lei de Moisés, nas suas ordenanças, 613 ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Cristo Jesus tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o trabalho dele foi esse: acabar com a lei de Moisés, tirar do meio dos homens, tirar do meio dos seus filhos a lei de Moisés. Jesus não veio dar fim ao planeta Terra. Não, ele não veio aqui acabar com esse sistema, não, porque o mundo está em pecado e Jesus veio, não, nada disso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, está escrito que todas as coisas, Hebreus, capítulo 1, verso 3, todas as coisas estão sustentadas, estão firmes pela palavra do seu poder, pelo poder de sua palavra. O planeta, essas coisas que você vê acontecendo, é tudo certinho, tudo bonitinho, está garantido pelo poder da palavra de Deus, quando ele disse, haja luz, houve luz. Os mares, até aqui, os mares vão até ali, e dia, noite, tudo pelo poder da palavra de Deus. Todas as coisas estão sustentadas pela palavra de Deus. Em momento algum, veja bem, abençoados, em momento algum, Deus anunciou a destruição desse planeta cosmos. Não existe essa história, essa conversa. Deus nunca fez essa tal promessa, mesmo tendo acontecido lá em Noé, não é isso? Mas não destruiu o planeta. Ele acabou com a raça humana, mas não com o planeta Terra. E permanece para sempre. Os apóstolos, todos os apóstolos, sem exceção, todos eles, quando escreveram sobre o fim do mundo, porque todos eles falaram, é isso? O fim do mundo está próximo, está breve, e agora, todos eles falaram sobre o fim do mundo, estavam se referindo, abençoados, estavam falando a respeito do fim do pacto da lei. Olha, que descoberta tremenda. Eu fiquei tão feliz, né, quando eu aprendi esse assunto, de que o que eles falaram a respeito do fim do mundo não é o planeta Terra, é a respeito do pacto da lei de Moisés, que teria um fim. Os apóstolos, os da circuncisão, tanto os da circuncisão quanto o apóstolo Paulo da incircuncisão, falaram o mesmo. Gálatas capítulo 2, verso 7, diz que dois apostolados, os da circuncisão, Pedro, Tiago e João, e da incircuncisão, que foi o apóstolo Paulo. Os da circuncisão ouviram de Jesus de Nazaré. E Paulo, que foi o apóstolo da incircuncisão, ele ouviu do próprio ressuscitado que o fim seria o pacto da lei, com a destruição do templo, a volta de Cristo nas nuvens e a destruição do templo. Tudo em forma simultânea, tudo aconteceria ao mesmo tempo. O templo seria destruído, Jesus voltaria nas nuvens e seria o fim da lei de Moisés. O pacto da lei acabaria ali. E aqui cabe aqui uma observação bem importante, para que se fique bem claro. Vir sobre as nuvens, que Jesus falou, é um vocabulário de figura. Porque senão você pode pensar que é uma coisa real e ficar aí olhando para o céu esperando Jesus voltar nas nuvens, porque isso não vai acontecer. Quando ele disse vir sobre as nuvens, era um vocabulário próprio dos judeus, que quer dizer vir fazer juízo sobre uma nação. Quando ele disse que voltaria sobre as nuvens, ele estava falando que viria sobre aquela nação, mais exatamente a nação de Israel, para fazer juízo sobre algumas coisas que eles tinham feito ali. A religião, o problema é a religião, não é isso? A religião, através aí dos seus tradutores, João Ferreira de Almeida e muitos outros que são muito conhecidos aí, ensinaram de forma literal, eles dizem que é literal, o que foi escrito e foi falado, ensinado por Jesus e pelos discípulos, de forma figurada. Jesus nunca disse que nem os discípulos estavam esperando o céu se abrir, a trombeta tocar e Jesus aparecer num cavalo branco. Não, eles nunca esperaram isso, porque eles sabiam que essa linguagem, vir sobre as nuvens, era um vocabulário de figura.
figura, não era nada literal, não era nada real. E da mesma maneira que estão esperando Jesus voltar nas nuvens, a religião está esperando Jesus voltar nas nuvens, da mesma maneira também espera o fim do planeta Terra, o fim do mundo. Estão esperando, diz que um dia, e quando Jesus voltar. Por que eles falam isso? Porque estava tudo ligado à volta de Jesus, com o fim da lei de Moisés, a destruição lá do templo, o fim da lei, tudo de forma junta ali, simultânea. E isso já aconteceu. Eles não consideram a linguagem própria dos judeus. O maior erro da religião, abençoados, é esse: não considerar o vocabulário, a forma de falar dos judeus, que é diferente da nossa, vir sobre as nuvens. O profeta Isaías, muito conhecido nosso, muito querido nosso, né? Nós gostamos muito dele, dos escritos dele, anos atrás, antes dos discípulos, antes de Jesus de Nazaré nascer nesse corpo de carne aí, ele já usava esse tipo de linguagem de figura. Isso aí, abençoados, não é nada novo. Não é que Jesus e os discípulos inventaram um código, assim, vamos falar desse jeito aqui. Não, isso já existia. O próprio profeta Isaías já usava esse vocabulário há quantos anos atrás? Vir nas nuvens, sendo uma correção de Deus sobre uma nação. Se você ler lá em Isaías, capítulo 19, verso 1, você vai ver lá que diz que Deus veio sobre o Egito, agora foi sobre o Egito, em uma nuvem ligeira, cavalgando em uma nuvem ligeira. Agora, você imagina isso no literal? Se isso realmente fosse literal, Deus montado numa nuvem, de repente cavalgando, deveria ser em forma de cavalo, aparecendo no céu e descendo lá sobre o Egito? Ô abençoado, por favor, não é isso? Por favor, que isso? Isso é uma linguagem de figura, a mesma que os discípulos e Jesus de Nazaré usaram, aqueles dois varões usaram para falar para os discípulos, que Jesus voltaria nas nuvens. O mesmo linguajar, o mesmo sentido de figura ali. O mundo falado por Jesus de Nazaré e os apóstolos já teve o seu fim, já terminou, já acabou. Olha, Mateus 24, 29, olha só que coisa interessante. Mateus, capítulo 24, no verso 29, vamos ler aqui, diz assim, ó: e logo depois da aflição daqueles dias, a grande tribulação que aconteceu ali em Jerusalém, o sol escurecerá, olha que coisa tremenda, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, olha, veja bem, e as estrelas cairão do céu. Isso aqui não é brincadeira não é isso? E as potências do céu serão abaladas. Você precisa entender, abençoados, que esses sinais, essa linguagem aqui que Jesus de Nazaré usou, não é literal. Isso aqui não tem nada de literal, não é real. Se fosse literal, seria o fim do planeta Terra. Imagina você, pensa, por favor, pare e pense agora. Sol escurecendo. O sol escureceu, acabou a luz do sol. A lua sem luz. As estrelas caindo do céu, aquela estrela brilhando e caindo. São figuras dos governos e autoridades da época. A maneira de eles passar a mensagem sem aparecer, sem falar diretamente, porque era o linguajar dos judeus que somente eles entendiam. Olha, e veja bem, autoridades da época que deixariam de ser, deixariam de existir. Os poderes seriam abalados e seriam destruídos. E o mais importante desse capítulo, eu gostaria de chamar a sua atenção, que você entendesse bem, botasse aqui a sua atenção, porque a religião, ela ocultou esse versículo aqui de mim por 35 anos. Eu li essa Bíblia aqui por 35 anos, e eles não me mostraram esse verso aqui, o verso 34. Eles me mostraram o verso 36. Agora, o 34, eles nunca me mostraram, que diz assim, ó: quando isso iria acontecer. Em verdade vos digo, Jesus de Nazaré falando para aquele povo, para os discípulos, não passará esta geração, não passará, sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará. Foi o tempo que Jesus disse, na geração de Jesus de Nazaré. Não,
É muito claro isso aqui, abençoados. Muito claro. Da mesma forma que, geração vem, geração vai. Ele disse, Jesus, olha, não vai passar essa geração, até o final dessa geração, todas essas coisas que ele relatou aqui no capítulo 24, tem que acontecer, iriam acontecer. São palavras de Jesus de Nazaré. E no verso 21, ele disse aqui que nunca mais iria acontecer. Veja aqui o verso 21. Porque haverá então grande aflição, grande tribulação ali em Jerusalém, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Também tampouco haverá jamais. Foi só ali, aconteceu ali e nunca mais iria acontecer. O fim daquele mundo, o fim do mundo da lei de Moisés. O apóstolo Pedro, vamos aqui pular para o apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, também escreveu a respeito, da destruição desse mundo. Todos eles escreveram, a verdade é essa, todos os apóstolos escreveram a respeito da destruição do mundo da lei de Moisés. Nenhum deles disse de forma clara e literal que seria o final do planeta Terra. Não, sempre falando a respeito da lei de Moisés, com sinais, com figuras lá do povo judeu, um modo de falar, um vocabulário próprio deles. A religião que pegou tudo de forma literal, porque as estrelas vão cair, o sol vai escurecer, a lua vai perder o brilho, uma confusão sem pé, sem cabeça para os nossos dias. Não é verdade, abençoado. Isso não vai acontecer. Então veja aqui 2 Pedro, no capítulo 3, o verso 10, que ele diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha o que diz o apóstolo Pedro aqui, não é isso? No qual os céus passarão com um grande estrondo. Olha o sentido aqui do vocabulário. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra iria se queimar, diz aqui o apóstolo Pedro. E no verso 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, e que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. E o verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. E o verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus. Olha o que diz o apóstolo Pedro, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Isso aqui são palavras do apóstolo Pedro, que a religião pegou e trouxe tudo isso aqui para o literal. Se você for ouvir uma mensagem hoje, lá na religião, qualquer lugar chamado igreja evangélica, que usa esse texto aqui como base, eles vão falar que isso aqui realmente ainda vai acontecer, que um dia vai acontecer. Mas o que acontece aqui é que o apóstolo Pedro repete o que ele ouviu de Jesus de Nazaré. Ele está repetindo a promessa de novos céus e nova terra, feita por Jesus lá em Mateus 24, 35, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma linguagem figurada que anunciava um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança de Deus com o povo. Isso aqui que o apóstolo Pedro está falando, o apóstolo da circuncisão, que aprendeu com Jesus de Nazaré. Os versos 10, o verso 11 e o verso 12, Pedro escreve de forma figurada, a figuração, da mesma maneira que Jesus, em Mateus 24, 29, falou. Mesma coisa que nós vemos lá que Jesus falou, né? Que o sol vai escurecer, a lua vai perder o brilho. Pedro repetiu as mesmas palavras de Jesus de Nazaré, falando da destruição de um governo, o mundo da lei de Moisés, lá aquele sistema lá de morte e maldição. Esse mundo que teve fim na geração prometida por Jesus, naquela geração de Jesus, como ele mesmo anunciou aqui no capítulo 24 de Mateus. Quando você tivesse um tempinho, uma oportunidade, abençoada, leia com carinho o capítulo 24 de Mateus, compare com o Evangelho, pesquise, veja quando que o templo foi destruído, as coisas que aconteceram naquela época. Veja que tudo está relacionado ali com a destruição daquele mundo, com o fim daquele mundo. Cristo morreu na cruz,
destruiu a lei de Moisés no sentido espiritual, para Deus ali a lei acabou, mas continuou o templo de pé, então o povo continuou ali a oferecer os sacrifícios, oferecer as ofertas, e no final dali no ano 70, Deus mesmo veio sobre juízo e cumpriu tudo o que havia prometido. Acabou com aquele mundo. Foi o fim do mundo da lei de Moisés. O apóstolo João, veja bem, o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, o terrível, temido pela religião, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, olha o que ele diz. Veja o que ele diz aqui, o apóstolo João no Apocalipse. Também falou da mesma figura do fim deste mundo. Também falou, olha só, versículo, capítulo 21, no verso 1. E vi, João falando, e vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Por que ele viu um novo céu e uma nova terra? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar? Olha que coisa tremenda que ele falou. O mar já não existe mais. João viu ali, abençoado, um novo pacto. Ele viu ali um novo governo. Porque o pacto da lei, que era o governo, a aliança atual, estava passando na geração de Jesus. Por isso que ele falou, a terra e o céu que estão passando, é nessa geração, e que vai vir um novo céu e uma nova terra, um novo governo, um novo pacto, que é o pacto da graça de Deus. E disse mais, o mar já não existe. Olha, isso aqui é literal. Imagina você, o mundo, o nosso planeta, sem o mar. Não, isso não é literal, não existe mais. Porque isso é uma figura do que separava os povos. Que o mar é o que separava os povos. Já não havia mais separação. Por isso que ele diz, o que separava, não separa mais. O apóstolo Paulo também falou desse mundo, do fim desse mundo, dessa separação que havia. Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 2. Vamos aqui ao apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, vamos ler aqui no verso 13. Olha o que ele diz aí no verso 13. Mas agora, acompanha aí por favor. Mas agora, em Cristo Jesus, olha, em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Por quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele fez um, e derrubando a parede de separação, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, ele derrubou a parede de separação que estava no meio. E o verso 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Qual era a lei dos mandamentos? A lei de Moisés, 613 ordenanças, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então veja o que ele diz. Mas agora, depois do fim do mundo da lei de Moisés, quando Cristo acabou com a lei de Moisés, escreve o apóstolo Paulo que a parede de separação não existe mais. Foi o fim do mundo da separação. Agora, Cristo é a nossa paz. A lei de Moisés foi separada, que separava. João disse lá que era o mar agora não existe mais, a separação não existe mais. E o apóstolo Paulo disse que era uma parede, usando outro tipo de linguagem, para dizer que a lei de Moisés que separava os gentios dos judeus, acabou, foi derrubado, foi destruído, teve um fim. O próprio Cristo acabou com essa separação. Por isso que ele escreveu, o mar já não existe mais, abençoados. Não existe mais separação. A parede que nos separava já acabou. O próprio Jesus disse lá para aquela mulher, naquela famosa mulher lá no poço, lá, ele disse, olha, a hora é agora. É agora que vem, que os verdadeiros adorarão o Espírito e verdade. A separação acabou. Uns eram no monte, outro era no templo, mas agora acabou essa separação. O mar não existe mais. A parede já foi derrubada. Não existe mais separação. De ambos os povos, Deus fez um. Acabou, foi o fim daquele mundo de separação. Não é o fim do planeta Terra. Ô, abençoado, por favor. E vamos ler aqui o nosso último verso, que diz assim, ó, Romanos, capítulo 10,
verso 4. Eu sei que você nunca ouviu esse verso, é um verso novo, não é isso? Eu penso que é a primeira vez que nós lemos esse verso aqui hoje, né? Que diz, porque, leia aí, ó, porque o fim da lei, o final acabou da lei, é Cristo, acabou o fim da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo deixa bem claro, Paulo anunciando o fim do mundo, que Jesus disse, ó, que viria naquela geração. A lei de Moisés, Cristo quando morreu na cruz e ressuscitou, acabou. Na cruz e na destruição do templo de Jerusalém. Foi o fim daquele mundo, acabou, encerrou. Não existe mais, abençoado. Esquece essa história da religião que diz, ó, cuidado, né? Quando eu era bem novo ainda, já passou um tempinho, existia um medo, eu tinha até um amigo meu, um colega meu de escola, chamado Cláudio, ele tinha um medo terrível, isso bem antes do ano 2000, ele sempre me falava, olha, 2000 pode ser que chegue, mas de 2000 não passará, porque na religião que ele pertencia, ensinava a ele que esse mundo iria destruir e havia uma grande possibilidade disso acontecer no ano 2000. Nós já estamos em 2023 e nem tremeu ainda, não aconteceu nada, e não vai acontecer, abençoado, porque o que se falava de destruição na Bíblia por Jesus, pelos apóstolos, era o fim da lei de Moisés. Nada a ver com o fim do planeta Cosmos. O que Jesus disse que iria acontecer era o fim da lei de Moisés, na cruz e na destruição do templo de Jerusalém. Pois o fim do mundo, da existência da lei, foi Cristo. Cristo que acabou com a lei de Moisés. Para a justiça, novos céus e nova terra, saiu o pacto da injustiça, entrou o pacto da justiça, o novo céu e nova terra, para todo aquele que crê, que é o pacto da graça de Deus, que só pode participar desse pacto quem crê, aqueles que foram escolhidos por Deus para participar, aqueles que creem. O mundo da lei, que era por obras, acabou, teve fim, não existe mais. É isso que o Evangelho fala, é isso que os apóstolos ensinaram, foi isso que eles aprenderam de Jesus de Nazaré, que o fim do mundo era o fim do mundo da lei de Moisés. Nós repetimos aqui várias vezes, vamos repetir de novo. O fim do mundo que Jesus falou era o fim da lei de Moisés. Não é o fim do planeta Terra, do planeta Cosmos, porque isso não vai acontecer. Porque isso está firme, está seguro pela palavra de Deus desde antes, desde lá quando ele criou todas as coisas, pelo poder de sua palavra. Ele disse, haja luz, e a luz está aí até hoje, abençoados. Num certo momento, o sol se recolhe e passa para o outro lado, e a lua faz o seu trabalho e vem à noite, e isso vai ser de geração em geração, como ele já disse, ele já falou através lá do mais sábio lá, que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O fim do mundo que Jesus falou, vamos repetir aqui para encerrar, era o fim do pacto da lei. Nunca o fim do mundo cósmico, do planeta Terra. Nunca isso, pessoal. Não tire esse medo. Não viva, não passe os seus dias pensando, olha, um dia que a Terra não vai porque ela está firme, ela está segura pelo poder da palavra de Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que do nada, sabe o que é do nada? Ele criou tudo. Como é que agora um homem, a criatura, vai destruir o que o Criador fez? Não faz sentido, abençoado. Abençoados, recebo que hoje já seja o seu melhor domingo, recebo que tudo está bem na sua vida e declaro que o que você ouviu trouxe paz, né? Trouxe paz para a sua mente, para o seu modo de pensar, porque existe um sentido de figura, uma linguagem que João fala, que nós vamos andar em ruas de ouro. É isso que é andar em ruas de ouro. Você viver tranquilo, saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Venha o que venha, aconteça o que aconteça, pode chover, pode fazer sol, o mar pode bagunçar tudo, mas tudo está no controle de Deus. Porque está escrito, tudo debaixo do poder da sua palavra, da maneira que Ele quis, da maneira que Ele quer. Tudo está acontecendo. Abençoados, mais uma vez te peço aí que compartilhe a mensagem.
Se for possível, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós colocamos aí nos comentários aí o nosso endereço, o nosso link aí, por favor, nos ajude a fazer essa palavra correr, para que outros irmãos também possam andar em ruas de ouro. Não é só você que vai andar em ruas de ouro, não. Nossos irmãos também precisam sair dessa rua quente, cheia de medo, cheia de terror, onde tem diabo, onde tem pecado, onde tem inferno, e vamos andar em ruas de ouro, tranquilo, em paz com o nosso Deus. Nós lemos aqui, Ele é a nossa paz, estamos tranquilos, plantamos certo, colhemos certo, vivemos com a nossa consciência tranquila. Quando nós erramos, nos corrigimos, porque nós somos filhos de Deus, somos abençoados, temos a nossa posição em Cristo Jesus, que Ele mesmo nos colocou, e para isso é necessário que os abençoados ouçam, e contamos aí com a sua ajuda, com a sua participação. Abençoados com todas as bênçãos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração, e receba que domingo que vem estaremos aqui mais uma vez falando a respeito do Evangelho da graça de Deus, a respeito das ruas de ouro, de uma mente tranquila, de uma mente certa, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Abençoados com todas as bênçãos.